Andando pelo centro de São Paulo, eu me sinto mal, na verdade. Eu olho para as pessoas da forma que elas estão colocadas, como as coisas acontecem, e eu acho ele muito injusto. Não tem como você andar pelo centro da cidade sem ver injustiça. Então isso me machuca muito. Com você. Olha, antes do episódio começar, eu tenho uma dica ótima para quem quer empreender. Afinal, eu fico sempre batendo aqui nessa tecla de quanto é importante você conversar com a sua audiência para que seu negócio possa crescer. E essa, então, é uma ótima oportunidade para você começar a usar a Nuvem Shop, que, para você que não conhece, é uma plataforma super fácil de usar para você montar a sua loja de uma maneira simples e profissional. Com a Nuvem Shopping, você consegue ter um site organizado com todos os seus produtos à mostra e várias opções de pagamento e tipos de envio. E o melhor de tudo isso é que você deixa para trás todas aquelas opções meio desagradáveis, de preço por inbox e sujeito à disponibilidade. Hoje em dia, a praticidade é super importante e uma loja virtual bem montada entrega isso. Então acesse o link aqui na descrição para você conseguir montar essa tua loja com 30 dias gratuitos. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja na Nuvem Shop. Bem-vindos a mais um Diva de CNPJ. Hoje eu tô com a Carol Sugikawa, arquiteta, design de interiores, e dessa vez eu acertei, né? Exato. Não errei, eu já tinha errado antes. Você tem um sobrenome complicado. O meu R, eu também sei, porque me chamam de Fagundes, Pafuncio de vez em quando, então perdão por isso. Erra um pouquinho. E eu até tava comentando com a Carol antes da gente entrar aqui no estúdio que eu conheço o trampo da Carol e a criação da Carol antes de conhecer a Carol. Que felicidade. A mesa teta, a cunha, a cunha eu acho linda. E eu incentivo vocês, ouvintes desse podcast, a procurarem o trabalho da Carol, que é uma mulher muito talentosa, uma arquiteta incrível. E que ela mistura várias questões, né? Ela trafega pela arquitetura, mas também pelo design de interiores. E depois consultorias que você fez também para grandes empresas, né? De imobiliário, trabalhou também internamente. Então, você tem o teu trabalho é super rico, ele atravessa também todas as questões de gênero. Tem uma questão que a gente leva em consideração, assim, que você serve como um referencial para tirar o gênero daquele lugar onde a gente espera que os gêneros que os corpos dissidentes, os corpos que não são necessariamente binários, cis-centrados, eles consigam também existir, criando e destravando outras potências, né? Que não são aquelas potências que a gente normalmente associa com os corpos dissidentes. Então, trabalho muito potente. Eu tenho certeza que um pouco dessas tuas questões também acaba vazando no trabalho. E, Carol, eu vou começar te perguntando uma coisa que, se você quiser, a gente edita aqui, a gente tira, tá? Se você se incomodar. Tem uma coisa que eu sempre me deparo quando eu tô conversando com uma pessoa que, enfim, fez a transição de gênero, que é ter que sempre falar sobre transição de gênero quando você tá falando do seu trabalho. Às vezes eu acho que… isso outro dia eu vi numa reportagem… Foi numa reportagem da TPM, do cansaço que existe, por exemplo, de pessoas pretas terem que sempre falar sobre a militância, né? De raça e da militância política, e não só sobre o seu trabalho, sobre o seu talento, que indiscutivelmente você tem de sobra. Sempre tem que trazer a questão de gênero. Então, se você não quiser que a gente não fale de gênero, a gente não fala, porque eu sei que sobra talento pra gente falar sobre outras coisas. Agora, se a questão de gênero, sua questão existencial, ela também vai pro teu trabalho, aí sim eu acho que é importante. Você se incomoda com esse assunto ou não? De forma nenhuma. Tá bom, então eu me sinto… Te peço desculpas por começar perguntando sobre… Imagina. Sobre a tua transição e tudo mais, que eu acho que a gente nem precisa entrar nesse assunto. Até por abordá-la, porque eu acho que, assim… A gente tá falando de uma mulher super talentosa, não me importa se é uma mulher cis, se é uma mulher trans, se é uma mulher que não… Enfim, isso não importa. O que importa é o teu talento, o teu trampo. E é por isso que a gente tá conversando hoje. Então, eu só queria entrar nesse assunto, porque se o gênero é uma questão importante pro teu trabalho, assim, eu acho que ele tem que ser abordado nesse fórum aqui. Se não for, a gente não precisa discutir. Tá. Carol, o Divã de CNPJ, ele parte de um pressuposto, assim. A gente parte do pressuposto que a pessoa jurídica e a pessoa física, elas se confundem. Então, para mim, discutir quem é você, entender quais são as particularidades da tua existência, da tua estética de existência, do que te incomodou, do que você quer transformar no mundo, e como isso vaza para o teu trabalho, como empreendedora, ou como consultora, ou como… empreendendo dentro do teu trampo, que é uma coisa que você faz muito bem, né? Entre empreendedorismo também, que eu imagino que você esteja sempre forçando as barreiras e trazendo um outro olhar.
Eu falei outro dia aqui com a Raquel Virgínia, das Bahias, que é uma mulher incrível, foda, incrível pra mim. E ela falava que… E ela me tocou num assunto que eu achei muito importante. Ela falou assim, eu preciso trazer meu olhar como uma mulher de corpo dissidente, que esse olhar ele vai fazer com que o produto ele ganhe múltiplas dimensões. Porque normalmente o olhar na formação do produto é um olhar masculino, heterocêntrico, falocêntrico, cisgênero. E quando você está falando de construção de produto, quanto mais nuances e quanto mais perspectivas ele tiver, tanto melhor, tanto mais ele vai vender. A diversidade, e essa foi a lição que eu tirei da meu papo com a Raquel, a diversidade não é uma questão de Hakuna Matata, vamos incluir todos os humaninhos. É também do ponto de vista da empresa, para se vender mais e para se gerar mais riqueza e para a riqueza circular em outros circuitos que não aqueles fechados, né? Do homem hétero, que eu represento bem, né? O homem hétero, branco, cisgênero e tudo mais. Então, tô com essa longa introdução, peço desculpas por falar tanto, mas para entender como… Eu quero entender da tua infância, eu quero saber como que você começou a se interessar por objetos, quais foram as suas primeiras interferências com o design, quando que você começou a se descobrir uma modeladora de mundos, né? Porque é isso que você faz. Por exemplo, o trabalho da Cunha, ele é tão côncavo, convexo, ele é tão simples, mas ao mesmo tempo ele é tão complexo. Eu vejo, eu não sei se eu tô também fazendo uma alegoria idiota, mas eu vejo questão de gênero dentro dele, e eu não sei se era a tua intenção ou não. Desculpa, eu tô falando demais, tô querendo ouvir de você, perdão, viu? Vamos lá. Bom, eu acho que para toda essa questão do diálogo de falar sobre transição e falar da questão de eu ser mulher trans, eu acho que eu diria que tá tudo bem, sabe? Tipo, a palavra é essa, tá tudo sempre bem. Eu acho que quando o diálogo ele é tranquilo, ele é sensível e ele é gentil, sempre, sempre vai estar tudo bem. E tá tudo bem uma mulher trans não querer falar que é mulher trans. Eventualmente ela tem uma passabilidade de cis muito grande. O mundo ele é muito cruel com as mulheres trans. Então, eu acho que se uma mulher trans ela tem uma passabilidade cis e eventualmente não quer mencionar que ela é mulher trans, eu acho que tá tudo bem. E eu também acho que tá tudo bem. E eu levo isso como um prazer, assim, na verdade. Mencionar que eu sou mulher trans nos espaços que eu ocupei. Porque eu não sei quando outra mulher trans vai ocupar esse espaço que eu tô ocupando. Então, se eu faço uma fala, se eu vou fazer uma apresentação, se eu estou em algum espaço que eu sei que é um espaço de privilégio, eu me vejo nessa obrigação de dizer que eu sou mulher trans. Eu fiz isso quando eu fui professora de faculdade, eu fiz isso sendo arquiteta. E a gente vai falar disso depois, a arquitetura não foi tão gentil comigo e foi por isso que eu migrei pro design. Mas eu acho que a questão é essa, tá tudo bem, tá tudo sempre bem. Esse diálogo ele é preciso, ele é necessário e é bacana a gente falar disso. Sobre a questão da minha criação, eu desde criança sempre fui uma pessoa muito criativa. Sempre gostei muito, sempre fui uma pessoa super criativa. Eu achei que eu fosse pra moda, mas eu acabei pensando em publicidade, depois acabei indo pra arquitetura. A arquitetura, ela é ainda uma profissão muito masculina e muito cisgênera, né? Então, a gente consegue ver isso nos prêmios de arquitetura, a gente consegue ver isso no mainstream de arquitetura, né? Se a gente vai analisar o prêmio Pritzker, que é o principal prêmio de arquitetura, a gente tem menos de 3 entre 50 homens premiados. Então, assim, a arquitetura, ela existe e tá aberta para mulheres em um certo espaço, mas o mainstream ainda é masculino e cisgênero. Uhum. E foi muito complicado para mim trabalhar como arquiteta desde sempre. Então, eu migrei pro design numa tentativa quase egocêntrica minha de trabalhar comigo mesmo, sem esperar resultado, sabe? Sem ter uma expectativa muito grande. Foi assim que eu comecei meu trabalho. Estudando a história do design, me empoderando dessas questões, entendendo quem foram essas mulheres importantes no design brasileiro, internacional. E aí sim, me empoderando dessa questão de gênero para propor as minhas peças. A Mesa Cunha fala assim de gênero. A Mesa Cunha é uma primeira peça que eu fiz para Breton. Ela fala assim de gênero, mas o briefing deles era para falar de família. Eles queriam… Eu tinha uma coleção que falava de família, né? E às vezes a pessoa olha aquela mesa, ela é quase uma escultura, né? Ela é uma arquitetura. Quando a gente olha, ela tem esse quê de arte cinética e de arquitetura. E é o meu… balanço, né? Total. Ela tem um balanço, mesmo estando estável, absolutamente estável. Você enxerga uma tensão de balanço ali nela. Total.
E é muito claro que uma não funciona sem a outra. Então, se eu tiro uma, a outra, ela não existe. Essa ideia de apoio, de estar sempre junto, de ser esse apoio, é a minha ideia que eu tenho de família. E foi a proposta que eu trouxe para eles. E é uma peça que eu gosto muito, bastante. Que massa. Falando de arquitetura e poder, que é esse lugar que a gente está falando. A arquitetura, ela sempre foi muito utilizada para demonstração de poder. A gente pode… Eu fiz uma visita monitorada na prefeitura aqui de São Paulo, né, no edifício Matarazzo, que foi uma construção de inspiração, né, na arquitetura do Mussolini, aquela arquitetura fascista de demonstração de poder. Até quem olha assim pro edifício Matarazzo percebe 2 balcões assim, onde fica o prefeito, que era onde, enfim, o ditador, né, o populista falava com a multidão. E eu fiquei pensando, você falando que a arquitetura, os prêmios Pritzker, enfim, eles são muito cisgênero, sempre homens ganhando. Você falou de 3 mulheres entre 50, sim, né? Sim, sim. Esse cruzamento entre poder… Porque para você fazer… É sempre muito difícil. Eu trabalhei com diversos arquitetos ao longo da minha vida. E eu te confesso que já no final, eu tava com muita preguiça de começar de novo a trabalhar com um arquiteto que sempre quer mostrar o seu trabalho, que sempre tem uma assinatura, que tem uma gramática visual. Porque é isso que todo arquiteto, ele persegue, né? Uma voz. Sim. Aliás, todos os criativos perseguem a sua própria voz, independente do campo do suporte artístico. Só que a voz do arquiteto é muito cara, né? São milhões e milhões e milhões que você precisa gastar para consolidar um edifício. E muitas vezes ele fica meio inóspito para os corpos que vão… E ele é pensado por um tipo de corpo. Se você visita, por exemplo, os prédios da década de 20 aqui em São Paulo, é muito louco. Eu tô fazendo um trampo no edifício Rolim, que é do Pujol, que fica ali na frente da Praça da Sé. E, eu não passo pelas portas, porque o batente das portas, ele é feito por um corpo que provavelmente era o corpo do começo dos anos 20, era um corpo de 1,60 m e pesava 50 quilos. Baixinho. Baixinhos, o pé direito baixo também. É um outro tipo de corpo. E a gente se esquece dessa relação corpus-espaço. Quando você fala de arquitetura, o que é essa arquitetura para você? Quando a gente fala de arquitetura, e você tem várias interpretações sobre arquitetura, e você tem derivações dessa arquitetura que vão para o objeto, né? Que vão para a cenografia, que vão para arquitetura volátil, que pensa em ocupação e não tanto em construção. A arquitetura, o que para você… O que te chamou para a arquitetura? Por que você se apaixonou pela arquitetura num primeiro momento? E por que ela te decepcionou? Ela te decepcionou por essa relação de poder de um corpo que não era o teu corpo, não era o corpo que você se imaginava ocupando? Então, a princípio, eu não tinha tanto conhecimento de arquitetura quando eu escolhi a profissão. Mas assim, era uma disciplina que me interessava muito. Eu via essa questão da criatividade muito forte no processo. E era uma coisa que me interessava muito. E sim, com certeza, a arquitetura desde sempre, demonstração de poder. E essa ideia desse padrão, ele existe desde sempre, na verdade, né? Se a gente olha, por exemplo, os estudos do Le Corbusier, ele trabalha com esse homem padrão, né? Um padrão, assim, sempre falando de padrão. E aí, até onde vai esse padrão, né? Isso aconteceu em toda a modernidade. Na verdade, na contemporaneidade que a gente se permite discutir esses padrões, né? A gente começa a discutir padrões, começa a discutir o uso, né? A gente começa a falar de sobreposições de uso em espaços. Começa a falar que espaços de serviço não devem existir dessa forma que existiam antes. Que eles devem ser fluidos e que, eventualmente, o dono desse espaço, ou o proprietário dessa casa também deve ocupar esse espaço de serviço, né? E que quartos de serviço não devem existir. Esse tipo de questão é uma questão contemporânea, que ainda bem está acontecendo. Mas a arquitetura, desde sempre, ela foi esse lugar de demonstrar poder. E eu acredito nessa arquitetura para todos os corpos, como você disse. Acredito que a arquitetura ela deve abrigar pessoas, sabe? Tipo, eu acho que uma arquitetura, um urbanismo, por exemplo, quando a gente vai para a escala urbana, ela deve abrigar todos os tipos de pessoa. O arquiteto não deveria preocupar, por exemplo, se alguém vai ter que dormir ali. Se a pessoa não tem onde dormir, ela deveria dormir ali, né? E não impedir que essas pessoas acessem. Que esse acesso entre o público e o privado ele seja mais diluído. Que ele não tenha essa barreira muito forte entre o que é casa e o que é urbano, né? Deixar espaço de transição na frente das casas, na frente dos comércios. Isso ia ser muito mais gentil com a cidade, com as pessoas. Eu tenho uma obra que chama Capitel, que é um banco
onde eu uso uma viga aí, né, de metal. E eu produzo essa viga aí em mármore. Tipo, nesse discurso quase de questionando essa evolução da arquitetura, de onde foi a arquitetura moderna. E é uma peça que impacta, assim, porque você tá acostumado a ver aquela viga aí em metal. E aí, quando você olha aquela viga aí com mármore, ela é quase um discurso de um capital contemporâneo, né? Tipo, é como se eu estivesse trazendo essa arquitetura, né, muito antiga para a contemporaneidade. Então, esse discurso ele é muito importante da gente entender por onde a arquitetura passou e produzir uma arquitetura mais gentil e mais humana. Esse choque deve ser importante para o teu trabalho, né? Porque muito importante. Mármore é um material nobre, que se diz, né? Um material nobre, usado na arquitetura desde os romanos como símbolo de poder. Até hoje ele é usado como símbolo de poder, né? Sim. Você vê na casa dos grandes burgueses a mármore sendo usado em todos os lados. E quando você pega uma viga em I, que é funcional, que está escondida a grande parte das vezes, que a gente que faz parte da infraestrutura, e usa mármore, você está construindo uma tensão de classe, de estética, de uso, do que é funcional versus o que é estético. Porque mármore é material de revestimento, não é material interno, né? Então essa tensão, ela atravessa pelo até o Banco Teta, por exemplo. Que é feito de madeira, Sim, né? O Banco Teta é feito de madeira. Que madeira que é utilizada? A gente usa poda de jaqueira. Ele é um banco que ele é feito com uma madeira única, né? Ele não tem cortes, então é uma madeira maciça. E como ele é um banco muito grande, a gente usa podas de jaqueira que é feita lá no Nordeste. Então, essas podas a gente usa para fazer o Banco Teta, que ele tem, tipo, a gente roda ele num torno de 50 por 50. Então é uma peça bem robusta, né? É grande. E o Banco Teta é um diálogo que eu tenho com o mobiliário contemporâneo. Com as coisas do Sérgio, com as coisas da Lina. Então eu vou olhando para esse móvel moderno brasileiro e meio que tiro um sarro, né? Porque eu sou caipira, eu nasci no interior, eu fui criada, né, no Você interior. É da onde? Eu sou do Mato Grosso, mas eu fui criada em Goiás. Então eu meio que transitei… Em Goiânia? Goiânia, Anápolis, me formei em Anápolis. Eu visitei Anápolis. Eu já dei palestra em Anápolis. Bacana. E é muito estranho, né? Porque Goiânia é uma cidade muito rica. Eu tive uma impressão… eu fui várias vezes para Goiânia para dar palestra. Ela tem uma aridez. É uma aridez, eu não sei, eu acho que é o sol que cai na vertical. É a luz que te fustiga os olhos. A aridez mesmo de arquitetura. Porque é uma arquitetura ainda… é uma arquitetura ainda que faz muita referência ao clássico, né? O clássico e tudo mais. É tudo muito árido, mas eu achei… isso nas primeiras visitas. Na segunda, na terceira ou quarta visita, eu comecei a perceber que embaixo, assim, fermenta uma cena cultural, criativa, inacreditável. Eu me deslumbrei com Goiânia depois da terceira ou quarta visita, porque eu falava… Porque resistência e poder, eles meio que se contrabalançam, né? Sim. Lugares que são muito… que tem muito poder, que tem muito dinheiro, que são conservadores de um determinado status quo, eles também têm uma resistência que cria um contraponto que é tão interessante quanto o contraponto, né? Então, resistência e poder, eles são dois lados da mesma moeda. E perguntando sobre… Você me falou que você sempre se viu como uma pessoa criativa quando você era pequena. Onde que você extravasava a tua criatividade? Eu imagino que você é uma criança… quando você nasceu num corpo de homem. E você… tendo aqueles conflitos, que esse corpo não me pertence, não é esse o meu gênero e tudo mais. Essas tensões te fizeram… você deve ter tido, enfim, como todas as pessoas que eu imagino que passaram por essa transição, uma infância dura, de inadequação nos lugares onde estava inserida, da expectativa de você pertencer àquele gênero que é o biológico, mas não é o teu gênero de alma. Como que essas tensões de infância… elas confluíram para você dar vazão à tua criatividade? Você desenhava bem? O que você fazia quando você era pequena? Então, eu sempre fui uma pessoa de muitos privilégios, assim. Eu devo assumir que eu sou uma pessoa de grandes privilégios. E a minha infância foi uma infância maravilhosa, na verdade. Que bom saber disso. Que bom saber disso. Eu era tipo a dona do rolê, a pessoa que fazia as melhores festas. E tipo, eu tinha um grupo muito bacana de amigos. E eu acho que foi essa a história, sabe? Tipo, talvez o clique da minha história foi sempre me cercar de pessoas muito, muito incríveis.
Mas eu não posso dizer que isso é mérito meu, na verdade, que pode ter sido um grande privilégio. Pessoas, às vezes, não têm esse privilégio de ter pessoas incríveis perto. E eu, desde criança, sempre tive amigos muito incríveis. Estudei, escolhi arquitetura e depois criei, sabe, um ciclo muito incrível de amizades. E eu sempre transitei nesses espaços muito acolhedores, que sempre me receberam muito bem. Então, que eu sei que não é a realidade de uma mulher trans no Brasil hoje. Mas assim, eu devo dizer que a minha infância foi complicada, no sentido de ter certas dúvidas, né? Eu tinha uma certa questão com essa questão da transição mesmo. Eu via as pessoas, né, talvez performando um gênero e eu querendo performar outro e talvez não entendendo bem. Mas eu meio que encontrei formas de me dar bem com essa situação, de estar sempre entre pessoas bacanas, estar sempre entre pessoas acolhedoras. E foi assim na infância, na adolescência. E depois escolhi uma faculdade que tem… Enfim, arquitetura é uma faculdade que… É porosa, né? As pessoas são mais abertas. E foi bem bacana, assim, o processo. Aí já tá uma primeira lição. Quando você ouve falar sobre uma pessoa que fez uma transição, a lente que você usa é da tragédia. Você já parte do pressuposto que aquela existência é pontuada pela tragédia, né? A narrativa, ainda para pessoas que são sensíveis a essa transição, a narrativa é sempre a narrativa da tragédia. É muito… Eu jamais imaginei que uma pessoa… E olha que eu sou, né? Eu trabalho… A primeira funcionária que eu tive na minha vida, no meu primeiro negócio, a Renata Bastos, você deve conhecê-la aqui, é uma figura super importante em São Paulo. Era uma mulher. E era uma mulher que não era uma mulher cisgênero. E foi a primeira pessoa, assim, que eu tinha 20 e poucos anos, 28 anos. Foi no meu primeiro negócio, minha primeira funcionária como empreendedora era uma mulher trans. E eu continuo trabalhando com mulheres trans e homens trans até hoje. Acho super importante e vem naquela questão da diversidade que a Raquel estava falando, de que é bom para os meus negócios. Não é nem porque são pessoas com as quais eu me dou melhor no campo pessoal. Porque também tem pessoas que não dá para você colocar… O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que você não consegue colocar a história de uma pessoa trans sobre necessariamente uma lente da tragédia. Você tá me contando que você teve uma infância feliz, uma adolescência feliz. Sim. O que normalmente não se associa. O processo é muito complicado, na verdade. A transição em si. O processo é complicado, na verdade. E até você se entender, na verdade, nesse gênero, esse processo ele é muito complicado. Então, quanto tempo demorou pra você? Bacana foi a minha infância e a minha história. Quando eu fui pra faculdade, eu comecei com essa dúvida, sabe? Eu acho que talvez a maior dor que existe numa pessoa trans é você não se reconhecer no espelho. Quando você olha naquele espelho, você não se reconhece, né? Então, a pessoa que você quer flertar, o olhar dela passa por você. Então, você acaba se tornando uma pessoa invisível para todo mundo, né? Então, esse processo de transição, quando a pessoa começa a ser vista, enxergada, né? Ela é uma coisa maravilhosa. Então, talvez a infância e a adolescência tenham sido fácil, mas com certeza, enfim, é um processo complicado para todo mundo. E você falou que a arquitetura não foi muito generosa contigo. Por quê? Então, eu na faculdade mesmo, eu tive alguns problemas enfim, de propor algumas coisas, né? Tipo, algumas coisas que eu propus não foram aceitas. E eu acho que talvez, no meu recorte hoje, eu entendo que talvez pode ter sido alguma leitura… Porque eu tava propondo alguma coisa, talvez diferente do que as pessoas estavam tão acostumadas, né? E depois que eu me formei… Eu tentei fazer uma experiência na arquitetura, eu vim para São Paulo, tentei, né, tipo, performar como arquiteta e trabalhar com arquitetura. Mas a arquitetura é um mercado muito complicado para mulher cis e para trans piorou ainda, né? Tipo, muito pior. Mas eu não tive grandes aberturas. E o design, comecei a trabalhar com design de uma forma muito despretensiosa, na verdade. Quando alguém me pergunta como é fazer design autoral, às vezes alguns dos meus alunos da faculdade perguntavam qual é o caminho que eu tenho que seguir para fazer design autoral, né? Que é o que eu faço hoje. Então, eu acredito que o caminho do design autoral é quase como ser uma cantora de bar, assim, sabe? É fazer pelo processo, é fazer pelo momento. Tipo, se aconteceu de você estourar e de você virar uma grande cantora, ok. Se não acontecer, o processo foi lindo. Então, eu acredito que o processo ele é muito mais importante do que o produto. E eu levo isso para tudo que eu faço, inclusive para as minhas produções, assim. Esse processo, o fazer, como a coisa acontece, ela é muito mais divertida e muito mais gostosa do que o produto em si. Você citou Sérgio Rodrigues, Lina Bobardi como grandes inspirações, por exemplo, para o Teta, né? Sim. Que são, sei lá, Sérgio Rodrigues talvez seja o maior… Talvez seja um dos mais… Bom, ele tá no panteão dos grandes nomes, mas…
talvez seja o nome mais conhecido, né? Todo Sim. mundo que sabe um pouquinho de design já ouviu Sim. falar de Sérgio Rodrigues, aqui no Brasil. E na gringa também. Tem também muito do neoconcreto na tua obra, né? Você Sim. também flerta que é um período histórico da arte brasileira que eu amo, que eu sou absolutamente apaixonado, o concretismo e neoconcretismo. E como você estava falando, não, uma cantora de bar, ela tem que se interessar pelo processo, mas também tem um repertório. Você se interessa por um repertório, por um cancioneiro que te deslumbra. Talvez você comece fazendo cover, ou talvez você comece a apresentar o trabalho de outras pessoas, até que você atravessa as tuas referências e constrói uma proposição que é a tua voz. Sim. Né? Acho que todo começo ele começa com boas referências. Porque você não constrói o teu trabalho a partir do éter, né? Sim, Você sim. faz as coisas a partir de um repertório gramatical ou um repertório estético que te influencia. Quando que você atravessa isso e você fala, puta, achei a minha voz? Então, logo que eu terminei a faculdade, eu tive a possibilidade de estudar em Milão. Então eu fui pro Politécnico e fiquei 2 anos lá. A proximidade com esses grandes mestres, de ter estudado, né? E de ter chegado perto dessa produção incrível de design foi bem importante para mim. E é nessa história do design radical italiano, que flerta com a história do Memphis, de ter uma pegada mais que lembra um pouco a Cunha em certo momento, sabe? Então essa pegada do design foi o que foi me possibilitando exercícios de design. É onde eu começo a experimentar a questão do design. Quando eu volto, eu começo a trabalhar uma série de produtos que eles ficaram meio de cantinho, assim. Mas eu acho que em algum momento eu quero retomar. Que era quase um meme de design. Onde eu brincava com algumas formas, brincava com alguns mestres. E eu ainda faço isso com o método Vértice. Que é o método que eu apresentei na Semana de Tiradentes do ano passado. Onde eu faço leitura de algumas peças de design que têm curvas dentro do meu imaginário. Essas curvas são femininas, no imaginário binário, né? Elas são femininas enfim. E eu trabalho essas curvas, mudando essas curvas, né? E transformando essas curvas em arestas. Quase como transformando corpos, uma questão, né? Quase de uma transformação de corpos. Ou quase me empoderando desse corpo masculino, que é tão difícil, né? Você vê uma mulher cis. Você vê muito… homens falando de corpos femininos, né? O Oscar Niemeyer desenhava falando de curvas femininas. E a gente vê poucas mulheres se apoderando de corpos masculinos, sabe? E entendendo donas desses corpos. Então, o método Vértice, eu falo disso. É quase como se eu estivesse brincando com esse corpo masculino. É muito louco, né? Porque o corpo feminino, ele tem um padrão na cabeça do homem cisgênero. Já o corpo masculino, eu imagino, eu posso estar falando alguma besteira, você como mulher vai me corrigir. Mas eu acho que o corpo masculino, ele tem camadas de complexidade quando ele é visto pelo olhar feminino. O olhar masculino sobre o corpo feminino é sempre branco, magro, torneado, ultra feminilizado, né? Bundão, peitão, cintura de… Enfim, ele é muito codificado. Agora, quando você vai olhar o corpo masculino, segundo o olhar da mulher, eu tenho amigas que gostam de homens que são mais gordinhos, com barriga, tipo dead body, o urso. Você tem vários tipos de corpos, pelo olhar da mulher, que são tidos como bonitos. É muito mais difícil você encontrar um padrão de corpo, pelo menos pela experiência que eu tenho conversando com minhas amigas sobre corpos. E aí, eu queria entender, você fala muito dessa… Quando você olha pro design, você empresta muito do teu humor, dos teus conflitos, das tuas leituras. Teta. Então, o teta, ele é essa brincadeira… Na verdade, ele lembra, né? Essa teta, né? De vaca, no caso. Então, ela tem essa… Eu começo a exercitar com esses torneados que o Sérgio fazia, que outros mestres do design brasileiro tinham, né? De trabalhar esse torneado e de olhar para a bowl chair da Lina. Então eu queria alguma coisa que lembrasse um pouco a bowl chair, que tivesse aquela pegada e que tivesse esses pezinhos torneados. E aí, de repente, eu me encontro com uma forma que me lembrava essa teta, que eu achava kit, que eu achava bacana, eu achava fofo. E talvez hoje seja a peça que mais que as pessoas comentam, assim, sabe?
Estourou, né? Depois que o Guto colocou na Casa Cor, tipo, foi incrível. O Guto Requena usou na Casa Cor do ano passado. Então foi bem bacana, assim. A exposição foi incrível. E as pessoas comentam muito sobre essa peça, porque ela tem essa questão do design emocional, né? Ela é uma peça fofa, que as pessoas ela olham… é meio kawaii também, né? Ela tem uma coisa do kawaii, do fofo, daquela coisa mais fofa japonesa. E kit também, né? Você olha, é uma teta de vaca e tal. E tem essa pegada toda. Talvez seja… É um pouco do começo da minha produção, onde eu usava essas peças meio que pra tirar um sarro, assim. E que eu queria muito retomar. Em algum momento eu quero meio que usar mais essas peças. E Milão foi generosa contigo? Incrível. E por que você não ficou lá? Foi ótimo. Por que você não ficou lá? Então, quando eu tava em Milão, o Brasil… Uma curiosidade, você voltou de Milão faz quanto tempo? Faz 6 anos. 6 anos. Bom, você não conseguia saber do Bolsonaro ainda. Não sabia, não sabia. Mas assim, quando eu tava em Milão, eu tentei algum trabalho lá também, né? Eu tinha um visto de estudante para 2 anos. Ah, entendi. Então esse visto acabou. E, enfim, na época eu tinha um namorado lá, a gente conversou a respeito disso. Eu falei, eu quero voltar pro Brasil. E aí ele falou, eu achei que ele fosse falar, não volta, sabe? Aí ele falou, super do apoio, acho que você deve voltar mesmo. Eu fiquei tensa, assim, mas por que você acha que deve voltar? Você tem um trabalho incrível, sua carreira é incrível. Não te vejo aqui com essa história, sabe? Tipo, enfim, desse trabalho que não tá rolando aqui. Talvez lá role, né? Mas ele quis vínculo, ele quis vínculo. Não, eu vim e a gente ficou se vendo, ele vindo, eu indo. E nessa história de talvez ele vir morar aqui, mas nesse desenrolar a gente acabou terminando. Mas namoros à distância. Foi namoro à distância. E aí… Enfim, essa questão de eu ter voltado foi por conta de não ter acontecido esse trabalho lá, né? Eu terminei o curso do Politécnico. Eu tava trabalhando com uma arquiteta que tinham indicado no Politécnico onde eu fazia um estágio, que a gente precisa fazer um estágio no curso. E ela falou, eu acho que aqui tá muito complicado, tava uma crise muito complicada. Para uma pessoa estrangeira ia ser mais complicado ainda encontrar trabalho lá. E aí foi um dos motivos que eu voltei. E aí nessa volta eu fiz uma experiência em São Paulo, que não deu muito certo. E aí eu voltei… De trampo. Num escritório de arquitetura. Sim. E aí eu voltei pro Mato Grosso e lá eu comecei a minha experiência sozinha, sem buscar, tipo, enfim, um escritório em si. De novo, um privilégio, né? Quantas pessoas podem, tipo, parar de trabalhar e ficar dependendo da família um tempo, né? Escutei muita coisa, claro. Minha mãe sempre falava, eu acho que esse processo não é esse, eu acho que você deveria buscar outro caminho. Enfim, enchia minha cabeça de coisa, mas eu tinha esse privilégio de poder ficar sem trabalhar um tempo. Então, nesse tempo, eu comecei a exercitar, comecei a fazer alguns cursos, fui atrás de muita informação, né? E foi nesse momento que eu comecei a exercitar e publicar as minhas coisas no Instagram. E aí, enfim, as coisas foram acontecendo. Tipo, o Alex, o André da Popsi me publicaram. As coisas foram, né, aparecendo na mídia. E aí, depois de um tempo, a Semana Tiradentes me convidou pra… A Simone e o Júnior me chamaram pra participar da Semana Tiradentes, que foi uma super exposição. E aí, a Color Mix… Tipo, bancou esse processo do Método Vértice. Mandou uma poltrona de mais de 900 quilos daqui, toda sextavada. Parecia uma joia pra Tiradentes. Colocamos isso na frente de uma igreja barroca. As coisas foram acontecendo e fui ganhando uma certa visibilidade. Quando eu voltei pra São Paulo dessa vez, eu meio que comecei quase um pânicozinho, assim, sabe? Tipo, porque eu chegava nos lugares e parece que… Não sei, assim, a exposição tava bem grande, que eu adoro, na verdade. Mas que eu não tô acostumada com isso ainda. Não que esteja super grande, mas que ainda era grande pra mim. Grande pra você. Sim. E aí, nesse processo todo agora, eu estou digerindo essa história e me entendendo nesse mercado, que é o que tá acontecendo agora. Feliz com todos esses convites, com tudo que tem acontecido, claro. Mas assim… Ainda com um olhar, tipo, de… Às vezes, quando a gente tá de fora, eu sempre falava… Nossa, tá demorando muito, sabe? Tipo, depois que eu voltei de Milão e falei… Gente, tá demorando muito. Quando a coisa aconteceu, eu sempre falava… Gente, tá muito rápido, calma que tá muito rápido, sabe? Tipo, parece que você nunca tá satisfeita. Mas é bem isso. A coisa aconteceu muito rápido. E essa exposição tá super incrível. Esse ano, eu tô de novo na Semana Criativa de Tiradentes. A Casa Cor me convidou e eu tenho um ambiente lá. E agora eu tô Tem um ambiente só seu? Sim, a sala de imprensa desse ano é minha. Que da hora. Que vai ser incrível. A gente vai fazer um trabalho bem bacana. Você já começou a desenhar? Sim. Já tô, tipo, validando com parceiros e tal. O concept já tá pronto. E já estamos validando toda essa questão. E agora tô começando esse trabalho novo com a Breton, que vai ser incrível, com certeza. Uma possibilidade maravilhosa de trabalhar com uma marca bem grande, assim. Ô Carol, da onde você se inspira, assim… Eu acho pouco provável, olhando para tuas peças, que a tua inspiração seja necessariamente outros arquitetos, outros designers. Eu acho, assim, que quando você tem originalidade no teu trampo…
poucas vezes você se interessa… Você pode ter por referência, né, cânones daqueles… pessoas que foram muito importantes dentro daquela tua área de trabalho. Mas eu, por exemplo, eu vou fazer algum negócio novo, eu sempre vou para a história do cinema. Cinema sempre, para mim, ele é muito fértil, e cenografia, e teatro infantil. Para mim, teatro infantil tem sido uma coisa muito importante nos últimos anos, assim, pro meu trampo, sabe? Para ver o que se faz em teatro infantil. É uma produção que fica um pouco acobertada aqui em São Paulo, né? Porque ele tem um público muito específico. Então, pessoas que não tenham filhos pequenos provavelmente já sentem muita preguiça de teatro. Teatro infantil ainda mais. Mas os grupos teatrais que têm que lidar com uma ausência de linguagem, do texto duro, né? Porque, enfim, é feito para crianças, muitas vezes crianças pequenas, têm que contornar esses obstáculos com luz, com cenografia, com gestos, sombras, bonecos. Enfim, eu acho tão potente o teatro infantil exatamente porque ele sai daquela obrigatoriedade de você ter o texto como peso central. Meio que o Arthur fazia, sabe? Tentando romper com aquela dependência do texto. Eu tenho me inspirado muito no teatro infantil. E você? Então, o meu universo, ele… Como você falou, ele não tem um ponto específico, assim. O estilo de vida das pessoas me inspira muito. A moda me inspira muito. E eu olho muito para as artes e para o design mesmo. Eu acho que todos os manifestos de design que eu fiz… Eu me aproprio de um clássico, porque é uma forma de eu acessar as pessoas que trabalham com design. Então, se uma pessoa, por exemplo, olha o método Vértice e vê que a minha poltrona lembra a poltrona do Gaetano Peixe, a pessoa pode falar, por que essa poltrona parece tanto a poltrona do Gaetano Peixe? Então, quando eu estou fazendo um manifesto, eu uso algo conhecido, que é, né, que as pessoas já conhecem, e um ícone que as pessoas vão reconhecer facilmente. Para esse manifesto acontecer de uma forma mais potente. Mas a minha criação em si, eu olho para várias vertentes, assim, para vários lugares, para moda. Enfim, me interessa muito essa questão do design radical italiano. Eu começo com essa desconstrução de cubos, eu começo dessa subtração. É um processo que me interessa muito. Mas varia muito com o material, com a empresa, com o briefing, com o que eu tô trabalhando. Mas eu quero entender exatamente como funciona. Por exemplo, eu sei que pro arquiteto, a maquete… Seja ela uma maquete em 3D, né? Ou uma maquete física. Eu amo maquetes físicas. Eu tenho… Sim. Tenho algumas maquetes físicas. Os últimos lugares que eu fiz, eu construí maquete de tudo. Eu amo tê-las, porque elas são mini mundos. Elas permitem que você entre. A gente não… na era do digital, acho que os arquitetos começaram a perder um pouco do contato com a maquete física. Eu poucas vezes vi maquete. É uma arte que estava até meio esquecida, agora tenho a impressão que está retornando. Como que você começa? Você corta quadradinhos e começa a colar? Você brinca com formas como a Lina fazia, sei lá, nos bichos? Como que é o teu processo físico? Ou ele começa tudo no digital, é num iPad? Como que você cria? Não, o meu processo, ele é depende muito do espaço que eu tô criando e pra onde eu tô criando. Às vezes eu começo criando… Pra Breton, por exemplo. Às vezes eu começo criando por um note, por exemplo. Às vezes é uma frase, às vezes é um texto, às vezes é um croquis, às vezes é uma colagem, às vezes é uma foto que eu tirei e sobrepus outra. Então, assim, esse processo, ou às vezes eu corto alguma coisa pra definir alguma coisa. A maquete, ela é muito importante no processo pra você entender aquilo tridimensionalmente, pra você entender como aquilo vai funcionar. Mas o conceito dessa peça… ela surge de formas variadas, por exemplo. Eu tenho uma estante que ela chama piega, que é essa questão de dobrar em italiano, quase de franzir, né? Que vem da moda. Então, essa estante, ela vem desse gesto de dobrar e sanfonar. E, enfim, a cunha, por exemplo, que é para Breton, ela vem dessa subtração desses dois sólidos. E que eu queria essa tensão ali entre uma e outra, quase arquitetônica. O teto, ele já vem de um giro, né? Então, depende muito da peça e de onde eu tô olhando. Mas esse processo, ele é múltiplo. Eu diria que eu tenho um método de guardar informações, né? Isso é muito importante, né? Como que você organiza as informações que você consome? As suas referências? Elas não são organizadas, isso é que é o bacana, na verdade. Onde que elas estão? Onde que elas vivem? Elas estão em cadernos, elas estão em memórias, elas estão em ligações, elas estão em áudios que eu mando pra alguém. Elas estão em anotações, em notes, em prints, entendeu? De tela. Eu não organizo essas questões e eu vou juntando essas colagens de informações. Na verdade, essas referências, né?
da minha vida, por onde eu passo, o que acontece, são as coisas que me inspiram para criar alguma coisa. E eu nunca parei para pensar nisso, na verdade. Foi essa pergunta que me fez, tipo, pensar em talvez que eu nunca tivesse organizado esse processo, porque ele realmente não é organizado. Às vezes eu tô em algum lugar e falo, poxa, que rosa incrível, ou que bordado incrível, ou, né, que conversa incrível. Então, às vezes, todas essas informações, elas vão trazer subsídios para esse storytelling que eu tô querendo contar para esse processo, né? Porque esse processo, para mim, ele é o mais interessante. Em como essa peça nasceu e, enfim. E aí eu passo pro desenho, passo pro 3D, passo pra modelagem. E a gente vai checar se aquilo funciona, né? E a gente vai pro acabamento. Às vezes a peça sai de um material, às vezes ela sai da forma. E a forma gera o material. Ou às vezes eu tenho um brief de uma empresa, eu tenho esse material que você faria com ele. Agora em Tiradentes, por exemplo, a gente tá fazendo um processo onde o mais interessante é o processo do artesão. Então eu vou conhecer o artesão e o que ele faz, como ele faz, a história dele me inspira. Então ele me ensina mais do que eu vou ensinar para ele. Então esse processo, né, ele é muito rico. Então o que ele traz para mim é o material. E é muito bonito, né? Porque você tem essa coisa… também existe uma hierarquização entre artesão e artista. E muitas vezes… Não, tô falando do campo, né, do olhar do outro. O artesão parece… Como é um design mais funcional… Sim. E que normalmente é limitado por orçamento, tem as suas limitações técnicas. Normalmente esse trabalho é visto como menor, como o trabalho do artista. Pensando nessa tensão artesão-artista, tem uma outra tensão que é muito subjacente ao fazer artístico, que é a relação artista-empreendedor. O artista, muitas vezes, ele tem vergonha de vender. Eu conheço muitos artistas que têm vergonha de vender. Tem muitos empreendedores, por um outro lado, que têm vergonha de dizer que aquilo que eles fazem é um suporte legítimo de manifestação do eu, né? De se deixar vazar naquele projeto que ele está fazendo. E eu acho que tem uma coisa… Tipo você, assim. Ser empreendedor meio arte. É que, assim, no meu caso… É tipo, a chance de dar errado é relativamente alta. Se eu não gozar no processo criativo, pelo menos o gozo no processo criativo me traz alguma coisa. Ainda que eu tenha tido um prejuízo… Que é o meu processo também. Ainda que eu tenha perdido dinheiro, se eu tiver aprendido alguma coisa no gozo criativo, o foda é você perder dinheiro e fazer o que os outros estão mandando. Pra isso eu vou ter um emprego daqueles convencionais. Eu não sou um artista. Mas eu tenho muita… eu não vou falar inveja, porque não é a palavra certa, mas eu tenho muita admiração por pessoas como você. Pessoas capazes de criar mundos, sabe? Eu não consigo criar mundos. Eu não sou um cara… não sou artista. Eu também não me vejo como uma pessoa muito criativa. Mas eu tenho um olhar calejado, porque eu sou curioso. Então, quando eu vejo alguma coisa muito interessante, eu quero trabalhar perto daquela pessoa. Tamanha a minha admiração por ela, sabe? Trabalhar, por exemplo, eu tive o privilégio de trabalhar com o Maurício Arruda, com o Márcio Kogan. Eu tive com o Marcos Caldeira, da MM18, a Mila Strauss. Enfim, eu trabalhei com grandes nomes da arquitetura. E, cara, participar daqueles processos criativos é tão bonito, sabe? Eu tenho tanta admiração mesmo, de verdade. Eu tô sendo super sincero contigo. E às vezes articular o trampo de vários artistas. Agora eu tô fazendo, por exemplo, o Cabaré, né? Que eu tô trabalhando, sei lá, com o Maurício Arruda, com o Ícaro Kadoshi, que é um puta de um artista. Com a Mayumi, que também é uma puta de uma, enfim, comunicadora. E artista também no seu lugar. Então vai te enriquecendo a vida. Torço para que seja… né, que dê dinheiro, porque acho que é isso que a gente… né, você tem que fazer negócio, não tem nenhum problema em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama. Tanto melhor, com certeza. Pobreza e eu quero abundância, né? Pra mim e pra todo mundo que tá à minha volta. Mas eu tô me desviando aqui. Eu queria falar sobre você, em algum momento, quando você se decepcionou com a arquitetura, por não ter encontrado um lugar… Porque também não é fácil, né? Se minha filha falasse hoje que quer ser arquiteta, eu… não, fala que vai ser artista. Por favor. Fala que você vai tocar em barzinho. Foi o que minha mãe fez no início. Ela não queria que eu fizesse arquitetura, mas… Eu quis fazer arquitetura e meu pai me falou que eu não deveria fazer e que me desestimulou pra caramba. Eu fui fazer engenharia. Eu sou engenheiro. Exatamente porque ele falava… Você vai passar muito aperto. É muito difícil. Você vai conseguir, se conseguir…
se despontar como arquiteto na meia idade. E eu não vou te sustentar porque a gente não tem rede de segurança aqui em casa. É uma profissão que demora muito, na verdade, né? Sim. Mas é muito engraçado, assim. Eu acho que é uma das coisas que eu mais escuto. Eu queria ser arquiteta também. Então, tipo, é uma coisa que muitas pessoas… É um desejo meio comum, assim, sabe? As pessoas veem, talvez, essa felicidade em fazer projeto de arquitetura. Ou, tipo, é uma profissão bem querida, assim. Várias pessoas… É sedutora, né? Sedutora é a palavra. Você fala assim, o arquiteto… Primeiro que tem uma imagem de ser refinado intelectualmente. Ele tem que dominar várias áreas. Ele tem que dominar cálculo. Multidisciplinar total, né? Multidisciplinar pra caramba. Tem que saber de história. Tem que saber de escultura e arte, certamente. Sim. Tem que saber de material. Tem que saber de resistência dos materiais. Cálculo. Ele meio que agrega a arte técnica, né? Arte técnica, que é uma coisa muito difícil de você conseguir. Que é o que você acabou de falar. Ou a pessoa tem técnica, ou tem arte, ou é empreendedor, ou é artista, ou vende, né? Realmente é uma profissão completa, bem complicada, né? Assim. E essa história do artista se vender, né? Talvez seja o grande gap, assim. Eu tive grande dificuldade de entrar no mercado por conta disso. Porque eu vejo que pessoas muito criativas, eventualmente, não são boas pra pôr a coisa pra andar, sabe? Eu sou uma dessas pessoas. Que a criatividade, às vezes, ela aflora de uma forma que talvez… Ou você se fecha naquele mundinho criativo e talvez outras coisas importam menos, né? Eu tive muita sorte das coisas acontecerem, porque… Enfim, o meu trampo maior era em cima da minha criatividade mesmo. Eu não tenho essa verve empreendedora, né? As coisas foram acontecendo meio que por acaso, assim. Não que eu tenha planejado que alguma coisa fosse acontecer, né? Em algum momento você pensou em vender as tuas criações por conta própria? É uma questão bem interessante. Quando a gente vai falar de design aqui no Brasil… Todas as pessoas que detêm métodos de produção, principalmente de marcenaria, elas são homens, né? Dificilmente você vai ver uma mulher com uma marcenaria funcionando e ela pondo a coisa para acontecer ali. Ou ela tem um grande incentivo, ou tem isso, tipo, disponível, que não é fácil. Ou a pessoa se vira nos 30 e monta a história toda, né? Que a gente vê vários escritórios aí fazendo isso. Mas eu não tinha, eu queria muito, na verdade. Desde o início eu sempre busquei formas de fazer acontecer. Enquanto não acontecia, eu fui projetando e guardando. Então, tipo, hoje eu devo ter, sei lá, não sei, mais de 100 projetos engavetados. Que nesse tempo eu fiquei projetando e guardando. E tô feliz por esse momentinho que tá acontecendo. Porque agora essas coisas vão poder acontecer, né? Mas desde o início, a minha história era essa. Tipo, ter uma manufatura que pudesse produzir as minhas coisas, né? Mas o design é uma coisa que enquanto você não cria essa label, enquanto você não detém essa questão das pessoas te terem como um objeto de desejo, que você não cria essa marca, enfim, a empresa não vai querer colocar dinheiro naquilo, né? Então, às vezes, eu tenho 1000 e-mails que eu mandei para várias empresas de quando eu comecei a trabalhar, e eles foram negados, assim. Você manda a pessoa falar, não é a hora, talvez vai ficar caro, né? Teve um e-mail de uma peça minha, que era uma… Eu ri dessa história. Tem uma peça minha que ela era uma mesa de centro que era meio diamantada, assim. E aí eu mandei para uma empresa daqui de São Paulo. E a pessoa falou, isso vai ficar tão caro quanto um diamante. Eu falei, gente, mas qual o problema, né? Tipo, enfim, ou poderíamos trabalhar outros processos também. E, enfim. Mas e acaba que, às vezes, quando você está interessado, as pessoas não estão querendo aquela história naquele momento, sabe? Eu tive muita paciência de esperar as pessoas terem interesse na minha história. E ela me divertia tanto, que por mim tava tudo maravilhoso, assim. Se não acontecesse, estava gostoso também. De novo, falando de um lugar de privilégio. Não posso falar que todo mundo pode fazer isso. Mas que, enfim, a minha história foi dessa forma. Que as coisas foram acontecendo meio que, né? E claro que essa história das pessoas terem interesse agora, né? Em legitimar falas, em ter essa história… Com certeza é uma das potências do meu trabalho, sabe? Acredito que tem outras coisas também, com certeza. Mas a facilidade que existe hoje das pessoas se interessarem em falar sobre gênero, sobre certas questões, eventualmente me leva a alguns lugares. E felizmente eu estava pronta para falar disso. Que bom. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. Minha impressão, tá? Eu posso estar completamente equivocado. E você me perdoa por isso. Mas a minha impressão é que você é uma mulher mais introspectiva. Que tem o seu mundo próprio. Eu tenho essa impressão, não sei se quando eu cheguei perto de você, tua energia me acalmou. Não sei, eu sinto que você é uma pessoa mais voltada pra dentro do que pra fora, do que… Tô errando?
Não, eu sou uma pessoa super extrovertida, na verdade, mas eu tenho uma dificuldade nessa extroversão. Então, tipo, ela é uma. Você precisa de um lugar de conforto Eu pra ela preciso de um existir. lugar de conforto para ela existir. E, enfim, eu sou extrovertida, mas para todo mundo que eu falo que eu sou introvertida, as pessoas falam mentira, você não é. Então, assim, às vezes as pessoas me conhecem extrovertida e às vezes acham que eu não posso ser essa pessoa introvertida, mas eu sou sim. Eu sou uma pessoa que tenho problema com proximidade. Se você me colocar aqui para falar para 1000 pessoas, eu vou falar tranquila. Mas se uma pessoa me chama, por exemplo, pra ir numa festa em casa de família, eu fico, sabe? A proximidade me assusta um pouco. É o mesmo problema que eu tenho. A proximidade com pessoas A me assusta. intimidade. Exato. Eu exato. não tenho nenhum problema também de falar diante de 1000 pessoas. Pronto, eu sou assim também. Porque elas se diluem numa massa Sim, meio amorfa, exato. enfim. Mas e eu tenho você tá problema num com lugar de intimidade. fala ali que tá ok, sabe? Mas a intimidade é que me assusta. É, exatamente Tá aqui nessa isso. sala com 2 microfones. Conhecer você, que é uma pessoa que eu já conhecia, tipo, de nome e tal. Já sabia quem era, fiquei super feliz. Então talvez isso possa me deixar uma pessoa um pouco introspectiva. Mas enfim, é uma impressão que ela é mesmo. Mas talvez eu performe mais uma pessoa extrovertida Na questão social. Exato. Mas você não tem nenhuma dificuldade, por exemplo. Porque eu imagino que no teu trampo, as relações sociais são muito importantes. Sim. O trampo vem do que se chama de networking. Do Sim. fato de você estar no lugar certo, na hora certa. Ser Sim. apresentado pra pessoa certa. Total. Relações políticas são muito importantes. Pra mim, no meu trabalho, isso me apavora. Porque eu tenho muita dificuldade de sociabilizar com pessoas que eu não conheço. Eu me sinto julgado o tempo inteiro. Ou a pessoa já faz uma… Eu tenho a impressão de que a pessoa já tem uma pré-impressão minha. Ou já acha que eu sou arrogante, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo. E quando eu entro em contato, ela espera que eu performe daquele jeito. Porque a gente nunca sabe qual que é o… Né, como que as pessoas… O que as pessoas fazem com você, né? Exato. Não que alguém esteja… Outro dia, a Thay falou isso aqui, sentada nessa cadeira. Ela falou, a gente acha que as pessoas dão importância pra gente. Na verdade, elas não dão nenhuma. Ninguém tá reparando. Tá todo mundo passando, todo mundo tentando ganhar o seu. E aí, a gente se dá muito mais importância na cabeça dos outros do que realmente a gente tem. E eu concordo com ela plenamente. Você não tem dificuldade dentro desses cenários? Depende muito do contexto, na verdade. Se o contexto é esse contexto que eu gosto e que tá ok pra mim, né? Enfim, eu acho que eu nunca saio pra algum rolê que eu não vá falar de design, de arquitetura e de arte, porque são as minhas grandes paixões. Então, se o rolê tá pra falar disso, pra mim tá ok, não importa quem seja. Pode ser um dono de uma grande empresa, pode ser, enfim, eu não tenho problema com isso. Porque é uma área que eu gosto muito, sabe? Então, tipo, eu permeio por esse campo super ok. Mas, se a questão passa por uma questão de intimidade, já me deixa um pouco mais insegura. Que talvez seja essa questão, né? Pra vir pra uma entrevista que a pessoa pode perguntar o que ela quiser. Pode me deixar um pouco insegura. Se a gente estivesse, por exemplo, falando de um projeto seu, talvez eu não tivesse tão introvertida. Entendi. Uma última pergunta. Quais são seus lugares prediletos em São Paulo? Como uma arquiteta, como uma esteta. Quais são os seus lugares que, se você fosse… Você recebe amigos gringos aqui em São Paulo? Recebo sim. Pra onde você leva eles? Então, eu gosto de mostrar o MASP sempre, claro, né? Que é um marco. Eu acho aquele vão incrível. É um totem, né? Não, eu acho aquele vão maravilhoso. E eu acho ali uma energia… Pode parecer meio, sei lá, piegas. Mas eu acho aquele vão incrível. Sabe, aquele vão me energiza. Quando eu vim do interior… Mas assim… Era o lugar que eu ia pra… Sabe, que eu respirava São Paulo. E aquele vento ali soa diferente. O barulho é diferente. Aquele espaço é diferente. Aquela conversão que tem daqueles 2 bancos ali… Sempre que eu vinha pra São Paulo, eu sentava naquela conversão ali, ficava naquela quina, olhando pro MASP e olhando pra aquele boulevard. Eu acho lindo, eu acho um espaço incrível e é um… Enfim, eu gosto de outros espaços também. O centro de São Paulo, apesar de ser horroroso, eu acho o centro de São Paulo inspirador, horroroso, sabe? Em qual sentido? Eu acho ele injusto. Eu andando pelo centro de São Paulo, eu me sinto mal, na verdade. Eu olho para as pessoas da forma que elas estão colocadas, como as coisas acontecem, eu acho ele muito injusto. Não tem como você andar pelo centro da cidade sem ver injustiça. Lógico. Então isso me machuca muito. Com você. E quando você fala de trazer um amigo gringo, talvez eu não queira, né? Mas eu levo também, porque eu acho importante. O que fala sobre a gente, Total. Não tem como a gente esconder. Essa desigualdade social que o centro cristaliza muito bem, fala sobre a gente. Voltando a uma história do vão, eu acho o vão também… a gente chama ele muito de vão livre, né? Você sabe a história, né? Da Lina suspender, por que ela suspendeu. Que não podia…
tampar a vista. Exato. Enfim. Mas você sabe que é o vazio mais preenchido que existe no mundo, é aquele vazio. Eu acho aquele vazio escultórico. Pra mim, o MASP é a casca daquele vazio. Daquele vão que a gente chama de livre. Sim. E que não é livre, né? Porque ele toca na sensibilidade da cidade inteira. Não é à toa que as manifestações acontecem lá. Sim. Que você vai à noite e muitas vezes, durante a pandemia, eu vi aquele vão livre ocupado por moradores em situação de rua, do comércio. Eu acho que a Lina fez uma escultura de ar. E aí, pra deixá-la visível, ela colocou o prédio no MASP. Mas o grande trabalho do… Sim, é o vazio. É o vazio. Ela projetou o vazio. Ela projetou o vazio pra mim. O último amigo gringo meu que veio pra cá, ele falou que achava o MASP muito feio. E eu falei, a gente vai voltar lá. A gente vai voltar lá. Aí ele sempre fica brincando, fala… A Carol não desistiu enquanto ela não me fez achar esse edifício bonito. Mas porque não tem como, gente. Então, não é o MASP pelo MASP. Não é por ele ser um cartão postal. Não é por ele ser uma questão conhecida. Eu acho aquela energia muito grande. E eu não traria alguém em São Paulo sem não levar ali, sabe? Eu acho muito potente. E quando eu vinha do interior pra cá, era o lugar que eu falava assim… Eu estou em São Paulo. Aquela quina, né? Eu acho que eu deveria até criar alguma peça com essa história. Porque aquela quina daqueles dois bancos, nem o edifício em si, mas a história que ele representa no entorno e no urbanismo. E onde aqueles dois bancos se encontram, quando eu sentava ali e olhava para um lado, olhava para o outro, olhava o MASP e olhava aquela vista que tem dali, era quando eu me conectava com São Paulo. Eu falava, gente, eu tô em São Paulo mesmo. Você sabe que eu me lembro que quando eu era pequenininho e eu passava na frente do MASP, eu me lembro que eu tinha, sei lá, menos de 10 anos, deveria ter 5 anos provavelmente. E eu me lembro que eu passava e eu via no MASP uma aranha. Eu fantasiava que o MASP era um inseto. Olha. E que eu entrava debaixo da… Você lembra daqueles… Qual que era o nome? O nome daqueles robôs que em Star Wars, que eles começam… Aquele robô que tem aquelas pernas longas e que atacam os rebeldes. Não vou lembrar o nome, mas eu sei. Parece um antrópode, assim. Ele caminha. Você achava ele meio antropomorfo, né? A história de ter as patinhas, de ser quatro, de tocar o chão, de ter o corpo. Bacana. E é engraçado, porque a Lina também fez os bichos, né? Com essa história de brincar, antropomorfizar as esculturas, antropomorfizar tudo. E no final das contas, você olha pra mim… você tem muita razão. O MASP é realmente… talvez o nosso edifício mais importante aqui em São Paulo. E que outros lugares você leva os gringos? Então, eu levo pro centro também. Eu acho bem importante esse centro, mas esse que lugar do centro? O centro é muito grande. Qual que é o teu lugar predileto em São Paulo, assim? Pode ser… Não é que eu conheça São Paulo tão bem quanto você. Eu sou uma pessoa que vive no interior e visito aqui às vezes. Bem, mas ele é seu. Sim, a cidade é sua também. Qual que é o teu lugar predileto em São Paulo, além do MASP? É uma curiosidade, também não se sinta pressionado. Enfim, eu me sinto bem descendo a Augusta a pé. Eu me sinto bem andando pela Paulista, sabe? Eu acho gostoso essa mistura de gente. Eu acho uma delícia andar na Augusta a pé à noite. Eu acho gostoso ver essa mistura de gente. Eu acho o centro… se eu desço a Augusta e alcanço o centro, né? Por aquela vertente ali, eu acho bacana esse caminho também. Enfim… O Ibirapuera é uma parte bem interessante. Talvez eu esteja citando coisas que todo mundo conhece, né? Talvez mas não tem problema. Você esperasse uma resposta de alguma coisa meio, né? Não esperava nada. Deixa eu… Tô te perguntando porque eu fico curioso. Também são meus lugares prediletos em São Paulo. Eu gosto muito, por exemplo, do Sesc 24 de Maio. 24 de Maio? O 24 de Maio. Esse Sesc novo do Paulo. Lindo. Eu gosto de uma estação, que toda vez que eu vou tentar falar dela, eu esqueço o nome. Mas ela é uma estação que tem uns jardins em concreto, assim. Que é uma das do centro aqui, que tem uns jardins em concreto. E sempre que eu chego lá, eu fico vendo essas aberturas. Não é a Sé, que você olha pra cima e você vê aquele vão enorme? Não é a Sé. Ela dá de frente pra um desses elevados. Que eu sempre não sei se é o Minhocão, mas… Uma dessa que sai por ali, enfim, não vou lembrar agora. Mas é uma que tem esses jardins, assim, que me lembram um pouco… Marechal? É a Marechal. Marechal. Exato. E ela tem esses arcos, sabe? Sim, e essa luz que passa por esse concreto. Várias vezes eu passei nesse lugar e eu vejo esses arcos com essa luz atrás. Eu falo, gente, se eu pudesse fazer uma exposição aqui, usando essa luz, usando esse arco, usando esse espaço… É uma das estações preferidas, assim. Que quando eu passo eu acho bem bacana. Você sabe o que eu vou fazer? Esse final de semana eu vou com minha filha na Estação Marechal. Porque faz muitos anos que eu não vou lá. Eu usava ela muito pra ir pra faculdade, enfim. Pra escola. E eu vou voltar pra lá e olhar com esse teu olhar, Carol. É muito lindo. Todas as vezes que eu vou lá…
Eu fico, gente, que luz linda, que espaço lindo, Eu vou olhar sabe? pelo teu olhar. É a minha estação preferida aqui em São Paulo, de metrô. E eu gosto dessa história de quando eu vejo o concreto banhado com essa luz, sabe? É uma coisa que me lembra São Paulo. Eu acho esse cinza, essa luz. E às vezes eu me paro em algum lugar do centro ou andando, que às vezes eu não sei nem onde é. Mas que essa luz, esse concreto e essa história e essa cor, né? Me faz lembrar Ai, Carol, que delícia de conversa. Obrigado pela última hora. Foi delicioso te encontrar. Foi delicioso conversar com você sobre arte, sobre o seu processo criativo, sobre o seu lugar no mundo. E é o que eu falei quando eu tava aqui com a Raquel. Uma grande que eu acho que é muito importante. Todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que porventura um dia toque nesse episódio e ouça a tua história, se lembrar que a gente não pode destinar, nós, enquanto sociedade, não podemos destinar um lugar para uma mulher, seja ela cis ou seja ela trans. Uma mulher cis, trans, ela tem que ocupar o espaço que a potência dela permitir que ela ocupe. E mulheres que não tiveram o seu privilégio, né, de origem, como você disse aqui, que foi privilegiada em muitas maneiras, tem que olhar para tua história e se inspirar nos lugares nos lugares que você alcançou, a despeito de todos os obstáculos que você deve ter encontrado nessa vida, que eu tenho certeza que não foram poucos. Então acho que Sim. O grande valor que eu tenho em conversar com uma mulher talentosa como tu e potente é esse valor de você encontrar uma mulher que seja arquiteta premiada, arquiteta de interiores, que vem de uma história de, enfim, transição, mas que isso é menor. Porque no final das contas, é só uma particularidade existencial que de alguma forma vai parar no seu trabalho e que não deve ser o recorte principal da tua vida. O recorte principal da tua vida é a tua potência como arquiteta, a tua potência como escultora, a tua potência como artista. E não o fato de você ter feito a transição em algum momento da tua vida, isso tem que ficar menor. E que você ocupe todos os espaços que você sonhar em ocupar. Eu espero que… Eu acho que você é bem jovem, né? Você deve estar começando agora também. Não começando agora, mas você tem ainda muito chão para trilhar. E eu tenho certeza que a gente vai ouvir muito do teu trampo ainda. Exato. E, na verdade, esses privilégios que me trouxeram esse espaço, né? Que me colocaram nesses espaços e me deram aberturas… Eu acho que, enfim, é isso. Eu acho que ele deve ser ocupado por outras mulheres trans com vários recortes, né? Porque esse privilégio, ele é branco, né? Infelizmente, eu tenho certeza que se eu não fosse branca, talvez eu não estivesse ocupando esse espaço que eu ocupo. Talvez eu não tivesse tido os acessos que eu ocupei. E outros recortes de classe, né? Várias questões aí enfim… Quando a gente começa a interseccionar essas questões de privilégio, vai ficando cada vez mais complicado. E é isso. Me posicionar enquanto mulher trans nesse espaço é possibilitar que as pessoas possam, né, ocupar esse espaço também. Maravilhoso. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi difícil a gente se encontrar, né? Marcamos e remarcamos algumas vezes. Eu falei não várias vezes, né? Você falou não várias vezes, mas valeu a pena no final das contas? Super. Não que eu falei não, é porque, tipo, tava super um monte de coisa acontecendo. E eu sempre falava, não desiste de mim, não desiste de mim, não desiste de mim. Eu sei. Mas no final das contas foi delicioso. Muito obrigado pela tua generosidade, por você compartilhar um pouco da tua visão, do teu processo criativo. Tenho certeza que vai ser inspirador para muita gente. Bacana. Muito obrigada. Obrigado. Mais um Divan de CNPJ. Olha, cada convidado que passa por aqui, cada convidada que passa por aqui me deixa uma… eu saio daqui, juro, quicando. Porque eu conheço… Maravilha. É uma oportunidade de conhecer gente que é mais inteligente do que eu sou, mais interessante, que tem um olhar mais claro. Não é falsa modéstia não, porque falsa modéstia é egocentrismo às avessas. Eu aprendo muito. O meu maior tesão de fazer esse podcast, e a gente tá fazendo meio que na unha, né? É isso. É encontrar com pessoas que dificilmente eu teria uma conversa tão rica de 1 hora com você, se a gente se encontrasse em algum lugar, numa boate, num bar. Se a gente… eu sou Carol, eu sou Facundo. A gente teria uma conversa de 2, 3 minutos. E eu tive a oportunidade de entrar um pouco no teu mundo. Isso pra mim é muito foda. Muito foda. Então eu te agradeço de coração mesmo pelo fato de você ter disposto de 1 hora para me dar uma aula. A minha, espero que todo mundo que tá ouvindo.
Então, obrigado mais uma vez. Eu encontro Obrigada, vocês num próximo episódio. Tchau, Até tchau, mais. gente.